De acordo com o IBPT, desde 1988 foram editadas cerca de 363.779 normas tributárias. Vocês têm noção do que é isso? São necessárias muitas horas para ter acesso a toda essa informação e ainda mais o tempo para ler, mas se corre o risco de não entender tudo que foi lido nessa quantidade absurda de normas. Inclusive nessa imagem que está aqui na tela vocês podem ver um protesto que um advogado fez imprimindo todas as normas tributárias que ele encontrou através num livro, e vocês vejam o tamanho da quantidade de normas e leis que a gente tem sobre o tema. É por isso que nesse vídeo eu quero trazer 4 dicas importantes para empresários que são iniciantes no campo tributário, para que pelo menos tenham uma noção e saibam um ponto de partida. Vamos lá? O empresário que quer iniciar um negócio, ele tem normalmente preocupações com trabalhadores, registros de início da empresa e tributos. Esses são os 3 pontos principais. E eu vou falar nesse vídeo sobre a parte tributária, trazendo essas 4 dicas que eu prometi que são importantes conhecer ou ter noções gerais para iniciar um negócio. Vamos lá? Então, a dica número 1 que eu quero trazer é planejamento tributário. Como que se faz um bom planejamento tributário? É preciso que o empresário sente com pessoas de confiança e projete os números que ele entende que pode alcançar de faturamento, de despesas e de investimento. Com esses 3 detalhes, essas 3 informações em números, já é possível escolher um regime tributário. Se a empresa vai ficar enquadrada no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real, por exemplo, que são os regimes mais conhecidos. Para cada um desses sistemas, desses regimes tributários, existe um percentual de imposto, falando de forma bem simplificada, que é aplicado. Não existe uma regra simples e direta que possa se dizer, o Simples Nacional é melhor para todo mundo. Por que não se pode dizer isso? Porque a determinadas empresas, determinados números desses itens que eu expliquei e os produtos ou serviços envolvidos, existem benefícios fiscais que podem fazer com que uma empresa do lucro real às vezes pague até menos imposto do que uma empresa do Simples Nacional, dependendo da situação, guardadas as proporções. Por isso que um bom planejamento tributário individualizado com essas informações é a dica número 1 e é o ponto de partida. A dica número 2 é: identifique os tributos na sua operação. Cada empresa, se ela vende produtos ou se ela presta serviços, ela está sujeita ao pagamento de tributos, impostos, às vezes municipais, às vezes estaduais, às vezes federais. É importante identificar e saber quais tributos estão sendo pagos para saber se eles estão de acordo com a legislação, se eles estão conforme devem ser pagos, e para cada órgão governamental que de fato tem que receber esses tributos. É sempre um perigo não saber o que está pagando e às vezes pagar mais do que precisaria pagar. Vamos então agora para a dica número 3, que eu considero a mais importante de todas. A dica número 3 é: escolha bons profissionais para a contabilidade e para a advocacia da sua empresa. Seguir a dica número 1 e 2 é difícil para empresários iniciantes, porque, como eu já mostrei no início do vídeo, a legislação tributária ela é extremamente extensa, complicada, difícil de se entender e às vezes entra em conflito com outras leis. Essa interpretação ela é difícil de ser feita. Se forem contratados bons profissionais para a contabilidade e para a advocacia, o empresário iniciante ele vai estar muito bem amparado para poder saber como cumprir a dica 1 e 2 e ter sucesso na sua empresa, respeitando todas as situações que estão incluídas na relação tributária. Mas aí você deve se perguntar, como que eu faço para escolher bons profissionais dentro dessas áreas? Então eu separei alguns critérios que eu costumo utilizar e considero importantes para servir de dica para você que está assistindo esse vídeo. Primeiro passo para escolher um bom profissional: veja se o profissional é registrado. As pessoas às vezes podem falar que são profissionais ou da contabilidade ou de advocacia, mas sequer estão inscritos nos seus órgãos de classe. Por exemplo, o advogado deve estar inscrito na OAB, deve ter um número de registro na OAB.
Isso você pode solicitar ele, procurar nos sites, cartões, inclusive no próprio site da OAB tem disponível em consulta pelo nome se a pessoa realmente é advogada inscrita nos quadros da OAB. Segundo ponto que eu costumo olhar, peça referências sobre o trabalho, conversando com pessoas que já fizeram um trabalho com ele, pedindo essa indicação e perguntando os detalhes do trabalho, se foi bem executado, se foi feito no prazo, se foi um trabalho de sucesso. Terceiro ponto, analise se o profissional é especializado. Normalmente os profissionais que têm uma especialização, um conhecimento mais aprofundado em determinado assunto, atuam melhor e conseguem melhores resultados porque dedicam mais tempo especificamente àquele tipo de assunto. Então, por exemplo, um advogado tributarista normalmente sabe um pouco mais da área tributária do que um advogado que não é tributarista, que não tem essa especialização. Outro ponto que eu costumo analisar é faça perguntas estratégicas e as perguntas devem ser relacionadas a situações que o profissional já passou, como ele resolveu determinados problemas, como ele se comportou diante de tal situação, se ele já teve clientes iguais ao caso desse empresário iniciante. Não perguntas sobre o que a pessoa pode dizer que ela acha ou que ela pensa, mas sim sobre o que ela já fez. E isso vale muito mais. E um último ponto importante também dentro dessa dica número 3 é analise bem o contrato. Leia bem o contrato que você tem com esse profissional para saber exatamente o que você está pagando e o que você vai receber e assim não ser surpreendido no futuro. E agora vamos para a última dica, que é a dica número 4, que seria revise todas as operações. Mesmo que você tenha seguido a dica número 1, 2 e 3, ainda assim, tendo 1, 2 ou 10 profissionais atuando para você nessa área tributária, é possível e acontece muito detalhes que passam despercebidos ou operações que mudam rapidamente pela Receita Federal, com normas tributárias alterando quase que diariamente, e é possível que a empresa pague mais imposto do que deveria. Nesse caso, a revisão é indicado que seja feito por uma empresa especializada em auditoria, em consultoria e que de preferência que cobre do empresário os honorários somente no êxito, somente no resultado. Como que funcionaria na prática? Uma auditoria entra na empresa, revisa os últimos 5 anos, vendo todas as operações que foram feitas, todos os tributos que foram pagos e adequando a legislação que estava em cada época. Ao final, às vezes, elas encontram créditos. O que quer dizer crédito? Quer dizer que a empresa em algum momento pagou mais imposto do que precisava. Se a auditoria encontra esse crédito, ela pode solicitar junto à Receita Federal esse crédito e quando está embasado no entendimento da Receita, que é o que a Receita já aceita e pratica, a Receita Federal devolve esse crédito de forma bastante rápida e muitas auditorias cobram um percentual em cima desse valor que foi recuperado para a empresa, assim não gerando um custo adicional, muito pelo contrário, trazendo um caixa, trazendo um valor que às vezes nem era esperado pelo empresário. Pessoal, eram essas as 4 dicas que eu queria trazer para o empresário iniciante na área tributária, que eu acredito que são fundamentais para serem aplicadas em qualquer negócio. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, ou se você tiver alguém que é empresário iniciante nessa área tributária e que tem dúvidas, talvez essas dicas ajudem o seu amigo, por isso que é importante compartilhar essa informação. Não se esqueça de clicar aqui no botão de gostei, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nos próximos vídeos, tá bem? Muito obrigado e até a próxima!